Mateus 13, de 18 ao 21, acompanhe a leitura que eu farei nesse texto. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Verso 20, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Irmãos, nós estamos começando no domingo passado uma série de mensagens. O tema da série é a mudança, ou mudança. E no domingo passado nós falamos sobre a mudança que nós precisamos ter da influência de Satanás, usando como introdução essa parábola que fala que aquela semente que cai na beira do caminho, o diabo vem e arranca fora. É aquela pessoa que ouve a palavra e antes que ela tenha a impressão daquilo que Deus quer fazer na vida dela, o diabo vem e arranca fora. E eu conheço muita gente que já aconteceu isso, e é realmente uma coisa impressionante. Na semana passada, para pregar um sermão, eu introduzi com esse, mas usei o texto de João capítulo 10, versículos de 1 até o versículo 21, 22, e nós usamos aquele texto para falar como que o diabo influencia a nossa vida, como que ele influencia, e nós precisamos mudar, ter uma mudança, não permitir que o diabo tenha influência sobre a nossa vida. E nós vimos as influências que ele faz. Ele quer que nós nos influenciar no entendimento da palavra de Deus. Ele quer que a gente não entenda corretamente a Bíblia. Ele quer nos influenciar no nosso relacionamento com Deus. Ele quer fazer de tudo para impedir que você tenha relacionamento com Deus. Ele quer nos influenciar na qualidade de vida, essa correria, esse monte de problemas que nós temos, muitas vezes, influência maligna. Ele quer nos influenciar no nosso relacionamento com outras ovelhas. Quando aquele texto diz que ele ruge dispersando as ovelhas, porque é muito mais fácil pegar uma ovelha quando ela está sozinha do que quando ela está junta. E se os irmãos lembrarem, falamos que foi exatamente o que aconteceu na história da igreja. Eu estou fazendo uma ligação de tudo porque este mês nós comemoramos 500 anos de reforma protestante. Então é o que aconteceu. O diabo tentou de todas as formas influenciar a história para que a verdade, para que o evangelho não pudesse chegar até os ouvidos de todas as pessoas, inclusive eu e você. O diabo continua querendo influenciar-nos. Ele quer que nós não consigamos entender aquilo que a palavra quer nos dizer. Ele quer que a palavra de Deus não chegue em nós, que nós não tenhamos um bom relacionamento com Deus, que nós não tenhamos um bom relacionamento na nossa vida, que nós não tenhamos relacionamento com as ovelhas, com as pessoas que frequentam a igreja, porque ele sabe que se isso acontecer, se a gente tiver essa influência, a obra vai ficar comprometida, a obra de Deus. O nosso Deus quer que nós escutemos, sigamos e obedecemos a palavra de Deus. Esse é um resumo do sermão da semana passada. Hoje nós vamos ver o tema sobre mudança, mas hoje o tema é a mudança sobre a influência das tribulações, das lutas que nós temos. Tribulação. Hoje esse é o tema. E lembrando, a parábola fala exatamente isso. É aquela semente que cai na beira, que cai no solo rochoso, não tendo raiz profunda, o sol é forte, e ele diz que o sol ali são as tribulações, são os problemas, e aquilo a pessoa abandona as coisas de Deus. É exatamente a interpretação que o Senhor dá da parábola. Quem não tem problemas aqui, levante a mão. Quem não tem tribulação? Ninguém? Todo mundo tem? Então eu já percebo que o tema aqui é muito comum a todos nós. Nós todos passamos por tribulação, nós todos passamos por lutas, e eu creio que esse é um tema extremamente comum. Você pode até achar que talvez a sua tribulação é maior do que do outro irmão, porém cada pessoa sabe o quanto aquilo é doloroso, o quanto aquilo é difícil para ele, ou seja, a luta é grande. E eu já vou dizer para os irmãos aqui, no limiar, ou seja, na divisão, quando você passa por uma tribulação, você está passando sempre por uma decisão extremamente importante. Se eu quero continuar servindo a Deus ou não. Porque talvez alguns de vocês aqui já pensaram como eu. Eu vou desistir, não dá não.
Eu quero servir a Deus e as coisas estão cada vez mais difíceis, os problemas vêm, aquilo que eu pedi para Deus não aconteceu, pelo contrário, aconteceu coisas contrárias. Por que Deus tem permitido isso para mim? Eu sei que muita gente já passou por essa, eu também. Pensando na história da igreja, nos 500 anos de reforma, é impressionante verificar o quanto que aqueles homens que passaram pelo período antes, durante e pós-reforma, sofreram com tribulações, com perseguições. Hoje nós vimos, na aula passada nós vimos a história de John Hus, que chegou a ser morto em fogueira. É uma coisa impressionante o que aconteceu com ele. Muitos homens e mulheres passaram por tribulação, e me parece que a tribulação, a luta, é uma marca meio de todo cristão. Nós todos passamos por isso. Eu posso lembrar aqui de alguns personagens da história, como o bispo Policarpo de Esmirna, que no ano 161 depois de Cristo, ele já idoso, foi levado em arena pública e foi pedido para que ele rejeitasse a Jesus, negasse a sua fé em Cristo, e a frase que ele cita está ecoando na história até os dias de hoje. Ele disse alto e bom som para todos ouvirem: 86 anos eu o servi e ele nunca me decepcionou. Como eu vou voltar agora e negar o meu Cristo? E alguns livros da história contam de Policarpo, que quando ele foi ser amarrado para ser queimado vivo, ele disse assim: não precisa amarrar porque eu não vou fugir daqui. E ele ficou em pé em cima das lenhas para ser queimado. E diz os livros de história, estou dizendo que eu li, diz os livros de história que enquanto ele estava sendo queimado, ele também foi furado pelos seus algozes, pelos soldados, e o sangue que verteu do seu corpo apagou a fogueira. Você vai perguntar: é verdade? Não sei se não é verdade, não sei, mas que aquele homem não saiu dali, ele não saiu, e ele morreu em fogueira, em praça pública para todos os verem. Eu lembro também da história de duas mulheres que eu já citei várias vezes aqui para os irmãos, Perpétua e sua escrava Felicitas, e elas também foram levadas à arena para serem dilaceradas por feras. E quando elas estavam indo no corredor, a Felícita estava grávida, tinha dado à luz há pouco tempo, os seus seios ainda cheios de leite, vazando leite no corredor daquele lugar. Quando ela estava entrando, seu pai chegou com a criança e disse: minha querida, por favor, não faça um negócio desse, olha que nega esse Cristo. Ela não negou, ela entrou na arena junto com a sua senhora, e as duas despidas ajoelharam em frente, ajoelharam no meio da arena, soltaram as feras que estavam alguns dias sem comer. E em poucos segundos aquelas mulheres foram dilaceradas na frente de todo mundo. Perseguição, tribulação, certamente essas a gente não tem passado, nós não temos sofrido fisicamente, mas a tribulação tem atingido a todos nós. Então precisamos continuar afirmando que tribulação é uma questão normal da vida cristã. Não se considere você o único na face da terra, no meio do cristão, que passa por turbulência. Pelo contrário, talvez quando você vai buscar de alguém uma ajuda sobre a sua tribulação, o que você está passando, talvez essa pessoa com quem você está abrindo o seu coração para contar a sua luta, talvez está passando por tribulação até maior do que a sua, mas ele esconde para ouvir aquilo que você está passando. Para ouvir aquilo que você está passando. Então a questão não é saber quem passa por tribulação, não é saber quem está sofrendo com ela, a questão é como nós enfrentamos ela. A questão é o que a tribulação pode ou não pode fazer na minha vida e na sua vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia num dos textos mais lindos da Bíblia, Romanos capítulo 8. Como eu disse, o texto de Mateus introduz, e o texto da mensagem está em Romanos capítulo 8. E eu quero convidar você a ler comigo dos versículos de 28, do 18, certo? 18 até o 39. Acompanhe a leitura que eu farei nesse texto, do 18 ao 39. Olha que texto fantástico. Considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que
que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós, mesmo que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-la pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, glória a Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto impressionante esse texto do apóstolo Paulo. Eu quero usar esse texto junto com os irmãos nessa noite, fazendo a seguinte pergunta: o que as tribulações têm feito na sua vida? O que as tribulações não têm feito na sua vida? E que não pode fazer? Nós vamos ver exatamente isso, através do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 18 até o 39, nós vamos responder essas duas perguntas. Quais? Vejamos o que a tribulação, ela pode fazer, e o que a tribulação não pode fazer. A primeira, o que ela pode, não o que ela faz, porque às vezes ela não consegue fazer aquilo, por causa de nós mesmos. Mas a outra, o que ela não consegue, não tem jeito, ela pode fazer o que quiser, pode acontecer o que quiser, o que ela não pode fazer. Vamos começar com o primeiro. O que a tribulação, ela pode fazer na sua vida? Olha o verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Presta atenção que a comparação não é feita por Deus, é feita por nós. Então a primeira coisa que a tribulação pode fazer, ela pode fazer com que eu e você ofusquemos a glória de Deus que nós vamos ter lá no céu. Ela pode fazer isso. Ela pode tentar ofuscar a glória que iremos receber. Eu posso dizer que isso não é uma coisa muito fácil, mas acontece na minha vida, na sua vida. Comparar a glória de Deus com as situações desse mundo, meus irmãos, quantas vezes a gente não consegue fazer isso? Porque as lutas às vezes são tão grandes na nossa vida, que a tribulação influencia a nossa vida, a ponto de a gente não conseguir fazer a comparação. Porque se nós fizermos a comparação, vamos ficar envergonhados dela. Quando estamos passando por problemas, como se diz, estamos no olho do furacão, tudo fica mais difícil. E reconheço que às vezes isso pode acontecer. Eu não consigo parar dentro da turbulência e olhar para a glória que nós iremos receber, porque se torna difícil. Agora, a única forma de você sair
daquela turbulência, e você perceber que ela está sendo usada muitas vezes por Deus, é quando eu e você conseguimos fazer a comparação. Porque o apóstolo Paulo fala: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados. Ou seja, quando eu pego as duas coisas, eu pego a luta que eu estou vivendo e eu pego a glória que está para receber, não tem jeito, deixa eu jogar isso aqui fora, é muita coisa que eu vou receber. Ou seja, as tribulações se diluem ante a glória que Deus vai manifestar na nossa vida. Ela não tem essa capacidade, esse poder para fazer isso, ela até tenta, e às vezes ela consegue nas nossas vidas ofuscar a glória que Deus tem para mim e para você. Quando ele diz que não pode ser comparado, é que se tentarmos comparar, vai ser inútil. Você vai começar a comparar, não dá para comparar, é impossível. É mais ou menos assim, quando você pega duas coisas opostas e você quer tentar ajuntar, você não consegue, é impossível. Agora a pergunta é: aonde estão os nossos olhos? Se estão na vida, nos problemas, ou se estão na glória que nós iremos receber do nosso Senhor? É essa a pergunta que eu tenho, porque quando os nossos olhos se fixam nos problemas, nas lutas, a glória de Deus é ofuscada, porque a gente não consegue fazer a comparação. Mas os nossos olhos têm que estar no autor e consumador da nossa fé, aquele que vai resgatar todas as coisas, e toda a tribulação será no passado, e o Senhor vai enxugar de nós toda a lágrima para a glória dele mesmo, por toda a eternidade. As pessoas não vão entender muitas vezes a sua reação quando durante a turbulência você fizer a comparação. Talvez eles vão ver que você está passando por uma luta e eles não vão entender a sua reação, porque apesar das lutas, o seu ânimo está, porque está para receber a glória do Senhor, e aquelas lutas não vão ofuscar a glória do Senhor na sua vida. E as pessoas vão olhar e vão pensar o seguinte: esse cara é doido, está passando por tantas lutas, tantos sofrimentos, e mesmo assim ele está aí regozijante, alegre, não por causa da situação, mas por causa daquilo que está para receber das mãos do seu Senhor. Por isso, meu querido irmão, se você quiser sair da turbulência, se você quiser aprender a passar por ela, o que você precisa e eu preciso fazer, faz a comparação. Começa a olhar na Bíblia aquilo que espera para cada um de nós, aquilo que espera para cada um de nós, que o Senhor tem reservado para mim e para você. Você vai perceber que as turbulências dessa vida, elas são passageiras e elas não vão impactar a nossa vida como muitas vezes ela tem impactado. Mas olha, a segunda coisa que a turbulência pode fazer na nossa vida, pode. Verso 24 e 25, acompanhe comigo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Sabe, a turbulência, a tribulação, ela pode tentar tirar a esperança da nossa vida. Ah, pode. Quantas vezes eu já vi isso acontecer, e muitas vezes tentando fazer isso na minha vida também. Quando Paulo fala dessa esperança, ele fala da esperança da redenção eterna. E ele fala aqui da redenção do corpo. Você olha no texto, um pouquinho nos versos anteriores, justamente que causa sofrimento para nós. Redenção do corpo. Falando do sofrimento do corpo, Paulo passou por todo tipo de sofrimento, e a gente sabe disso. Quando ele estava em Listra, lá em Atos capítulo 16, a gente sabe que o apóstolo Paulo sofreu, ele apanhou tanto que as pessoas que bateram nele viram: esse cara já foi. Porque a Bíblia diz que ele foi tido como morto. E assim que ele sair, a Bíblia diz que ele levantou, tirou a poeira do corpo, voltou para a cidade e foi pregar o Evangelho. Ou seja, de sofrimento do corpo, esse irmão sabia o que estava passando. Eu imagino que nenhum de nós aqui apanhamos ainda, por causa do Evangelho de Cristo. Mas a tribulação, muitas vezes, ela vem com uma luta muito grande. O apóstolo Paulo fala sobre fome, nudez, perigo, espada, aqui no texto, que nada pode separar do amor de Deus. Ele fala sobre isso. Ele estava falando de lutas físicas, de turbulência. E às vezes, meus irmãos, quando a gente passa por turbulência, a gente começa a perder a esperança. Será que Deus se esqueceu de mim? Quantas vezes você já parou para pensar nisso? Quando você estava passando por uma luta, você começou a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não vai ouvir as minhas orações? As tribulações podem fazer-nos perder a esperança. Quantas pessoas já voltaram, já desistiram da vida cristã, justamente por causa da turbulência, por causa da luta na vida? Perderam, desistiram da vida cristã, desistiram de algum desafio que Deus estava colocando sobre a sua vida, e por causa da luta resolveram voltar atrás.
Não, eu não consigo, a luta é muito grande, não estou conseguindo passar por isso. Então a pessoa retrocede. Porém, a esperança, ela produz uma força fora do comum. Nós conseguimos remar contra a maré. Já ouviu essa expressão, remar contra a maré? Já tentou remar contra a maré? Eu já vi alguém tentando. Remar contra a maré não é uma coisa fácil. Pelo contrário, tem que ter técnica, o senhor tem que saber ter a técnica certa. Ele precisa ter paciência e perseverança. Porque remar contra a maré não é só sentar no barco e você tem que saber remar contra a maré. Tem técnica para fazer isso. E é interessante que nós esquecemos disso. Porque se a gente não aprender a remar contra a maré no sentido espiritual da vida, porque a luta virá, as dificuldades virão, e se você não tiver foco, porque é exatamente isso, a pessoa tem que ter foco, saber onde ele quer chegar, usar a técnica certa e não desistir de remar, porque ele sabe, se ele continuar, ele vai passar por aquela crise. É a mesma coisa na minha vida, na sua vida. Se você não tiver os olhos fitos em Cristo Jesus e não ter perseverança para lutar e continuar, eu sei quem tenho crido e eu vou continuar servindo ao meu Senhor, a tribulação vai levar como a maré leva qualquer coisa que não luta contra ela. E como diz o texto, se você espera aquilo que você está vendo, não é esperança. Você pode não estar vendo o que o Senhor vai fazer na sua vida. Talvez a turbulência feche os seus olhos, a poeira entra na sua vista, você não consegue enxergar aquilo que está acontecendo, mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que criou todas as coisas, Ele sabe de tudo, e Ele sabe como resolver a tua vida. Ele vai limpar a tua estrada, Ele vai limpar aquilo que está acontecendo na tua vida, e Ele vai dar a solução para a tua vida. Pode ter certeza disso. A turbulência pode ser grande, mas o Senhor está na condução da nossa vida. A tribulação muitas vezes é tão forte que nós nem sabemos como orar. Por isso, olha a terceira coisa que a tribulação pode fazer na nossa vida. Olha o verso 26 e o verso 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você sabe, às vezes, o que a turbulência pode fazer para nós, ela pode tentar fazer que nós esqueçamos que a presença intercessora do Espírito Santo nunca nos deixa. Você já sentiu só numa tribulação? Você já sentiu-se abandonado quando a situação está difícil? Parece que os amigos foram embora, a família já não olha mais para nós, as pessoas já não ligam mais para nós, os irmãos da igreja nem perguntam mais como está a nossa vida. Parece que todo mundo se esqueceu da gente, a gente se sente sozinho. Mas eu quero dizer, mesmo que as pessoas não estão perguntando, não estão indo atrás, não estão ajudando, eu quero dizer para você que o Espírito Santo está constantemente intercedendo pela tua vida, porque isso é o que acontece. Mesmo que a turbulência tem que fazer isso, e ela tenta muitas vezes, e as pessoas retrocedem porque elas estão sozinhas. Eu não quero mais, eu vou voltar atrás, ninguém se preocupa comigo, ninguém liga para mim. Eu quero dizer para você que Deus, Ele intercede por nós. O salmista diz que Ele é o guarda de Israel e que Ele não dorme em momento algum, pelo contrário, Ele vela pelas nossas vidas, e o Espírito Santo está intercedendo por nós. Você sabe o que isso significa? Sabe aquela hora que você está passando uma luta tão grande e você não sabe pedir para Deus? Não sei nem o que pedir para Deus, não sei nem o que fazer, eu não sei nem qual é a solução, não sei o que pedir. E o Espírito Santo fala: ei, calma aí, deixa que eu peço, deixa que eu falo com Deus, deixa que eu interpreto aquilo que está no teu coração, deixa que eu digo para o Pai aquilo que está no teu coração. Meu querido irmão, mesmo que a turbulência está tentando fazer com que você pense que está sozinho, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Deus está contigo, e o Espírito Santo está com você. Ele quer te ajudar, Ele quer te ajudar a você sair dessa situação que você está. Ele quer te ajudar para que você possa enxergar aquilo que você não está enxergando. Ele vai abrir as janelas para você e vai mostrar aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Você pode ter certeza disso. Mas eu queria ver com os irmãos aqui aquilo que a tribulação ela não pode fazer na nossa vida. Ela não vai fazer de jeito nenhum, nem que ela tente. As outras três ela tenta e pode até fazer. As pessoas podem até mesmo achar que pode ofuscar a glória de Deus na nossa vida. A tribulação pode tirar a esperança da nossa vida. As pessoas retrocedem por causa disso. A tribulação pode fazer com que achemos que estamos sozinhos. Ela pode fazer isso.
Porém, aquilo que eu vou citar agora, por mais que ela tente, ela não vai conseguir. Presta atenção, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A tribulação não pode fazer o que eu vou dizer para vocês agora. A tribulação não pode impedir o agir de Deus. Jamais. Mesmo que você ache que está... Não pode. Deus está agindo mesmo que você não veja. Deus está fazendo as coisas mesmo que você não enxergue. Eu sempre, quando eu lembro desse assunto, eu lembro do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Eles estavam diante do Mar Vermelho, sabendo que o exército faraó estava vindo atrás. Do seu lado direito tinha montanhas. Se voltasse para trás, daria de frente com o exército faraó. Na sua frente tinha o mar. E agora o que nós vamos fazer? Eles achavam que Deus não estava nem ligando. Se você olhar no texto de Êxodo, capítulo 14, você vai perceber que o texto diz assim: e naquela noite Deus mandou um vento soprar sobre aquele mar durante a noite toda, mesmo sem saber do que eles precisavam. Deus já estava agindo. Talvez você está passando por uma turbulência hoje. Você acha que Deus está pensando o seguinte: vou olhar aqui, olha, ele está passando agora. Não, Deus já está olhando para a tua vida, muito antes até mesmo da tribulação chegar na tua vida. Porque Deus sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas. A turbulência não pode impedir o agir de Deus. Ela pode vir do jeito que for, porque Ele age. E diz com clareza o texto: sabemos que Deus age. Não diz que pode ser que Deus vai agir. Dependendo da circunstância, Deus vai agir. Não, Ele age por nós. E ainda mais, isso significa que Deus não está de olhos fechados, não está de braços encolhidos. Pelo contrário, Ele está de olhos abertos, de braços estendidos, prontos para nos acudir na tribulação. E Ele acrescenta no texto ainda: Ele não está agindo de qualquer forma, para qualquer propósito. O texto é claro: Ele age para o bem daqueles que o amam. Aleluia! Ou seja, o agir de Deus é favorável para nós, não é contrário para nós. Talvez você pense que Deus, cadê Deus? O que o Senhor está fazendo? E eu quero dizer para você: Deus está agindo. Ele está agindo para ajudá-lo, porque Ele diz que Ele age para o bem daqueles que o amam. E eu creio na palavra de Deus. E eu quero dizer para você: eu não estou pregando uma mensagem aqui para dar um ânimo para a tua alma, uma autoajuda para a tua vida. Eu estou falando da Bíblia, e a Bíblia diz que Deus age para o bem, e eu creio que Deus age para o bem daqueles que o amam. Ou seja, Ele está cuidando de nós. Vamos pensar em Deus. Deus erra em alguma coisa? Deus faz alguma coisa com defeito? Deus muda? Não, pelo contrário, tudo que Deus faz é perfeito. E olha, presta atenção: Deus age para o bem daqueles que o amam. Já imaginou que coisa boa? Já imaginou quanto que Deus age por nós? Ou seja, Ele quer o melhor para nós. Ele quer agir da melhor maneira. Não estou querendo dizer que Ele vai tirar a tribulação de uma hora para outra, mas Ele vai agir na tribulação para o nosso próprio bem. Ou seja, Ele faz a coisa perfeita. Deus não falha, Deus não tarda, Deus não atrasa. Pelo contrário, Ele age no tempo certo, na hora certa, na intensidade certa, na melhor maneira para a minha vida e para a sua vida. Mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda hoje, creia que Deus está agindo para o nosso próprio bem. Para a glória dele. Eu não quero que, como disse, pregar um sermão que apenas levante o ânimo, mas eu quero pregar a Bíblia que Deus está fazendo. Segunda coisa que a tribulação não pode fazer. Olha o versículo 35. Acompanhe a leitura desse verso novamente. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, nudez, perigo, ou espada? Ou seja, é uma pergunta que tem uma resposta óbvia: ninguém pode. Então, outro fator que a turbulência não pode fazer na minha vida e não pode fazer na sua vida: ela não pode, ela não tem a capacidade de nos separar do amor de Deus, em hipótese alguma, de forma alguma. O amor de Deus é sempre constante, perene e sempre está a nosso favor. Ele nunca vai agir diferente. O amor de Deus não vai sair da tua vida porque a turbulência está vindo, e às vezes a tribulação que vem sobre nós vem em decorrência de alguma decisão, de algum ato errôneo nosso. Aí você tomou uma decisão errada, e aí Deus falou assim: você fez coisa errada, eu vou tirar o meu amor de você. Não, nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada.
nenhuma tribulação, nenhum problema, pode vir de qualquer lado, nada pode. Nos sentimos, muitas vezes, quando a tribulação vem, nós nos sentimos sem o amor de Deus, parece que Deus não nos ama, parece que Ele esqueceu de nós, parece que Ele nos abandonou, mas não é verdade. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que mais traz angústia no coração do homem é ele achar que ele não é amado. Aliás, o homem foi criado para ser amado e para amar. Quando o homem deixa de amar e deixa de ser amado, é um dos momentos talvez mais difíceis para o ser humano. E aqui ele está dizendo que o amor dele nunca nos abandona. Pode ser que as pessoas lhe abandonem, não demonstre mais amor por você, mas eu preciso dizer aqui, em alto bom som, Deus nunca deixou de amá-lo, em hipótese alguma, em momento nenhum. Pelo contrário, Ele continua amando a sua vida a toda hora, a todo tempo, a todo instante, e o amor dele não oscila, pelo contrário, mantém no topo, na sua intensidade máxima, 100% de amor por cada um de nós, não importa o que esteja acontecendo. Eu queria que você pensasse e fechasse os olhos e dissesse na sua vida: Deus me ama, Deus ama a minha vida, Deus ama a sua vida, Deus ama cada um de nós. Quando falamos para uma pessoa que eu te amo, eu não sei se você já fez isso, eu creio que sim. Quando você diz para uma pessoa eu te amo, dá uma olhada nos olhos da pessoa, percebe como que aqueles olhos brilham, porque a gente sentir amado é algo muito bom, e é exatamente isso que Deus quer que eu e você sintamos, porque não importa o que aconteça, não importa que o mundo venha contra nós, não importa todas as tribulações, Deus continua nos amando, porque as tribulações não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As pessoas podem falar o que quiser de você, podem debochar o que quiser de você sobre a sua fé em Cristo, mas nada disso tira ou desvia o amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando as pessoas tentar dizer para você que você não é importante, que você não é amado, esqueça disso, porque Deus nos ama, porque é mentira, porque Deus ama tanto nós somos amados de Deus, nós somos filhos amados de Deus a todo tempo e a todo instante. Presta atenção no terceiro fator que a tribulação não pode fazer na nossa vida. Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A tribulação não pode impedir a nossa vitória. É impossível. Pode até tocar no nosso corpo, pode até acabar com a nossa vida, pode até roubar nossos bens, mas a nossa vitória jamais. A tribulação não vai tirar aquilo que já está garantido na cruz do Calvário por nós, a nossa vitória. Quando passamos por tribulação, lutas, parece que nós estamos perdendo a batalha, parece que nós estamos sendo derrotados, parece até que está acabando tudo. Não, esqueça, pode vir o que for, pode acontecer o que for, a vitória já está guardada e garantida para mim e para você, pelas mãos do próprio Deus. Podemos até acabar com o corpo, e ele diz aqui sobre o sofrimento do corpo, mas a vitória ninguém tira das nossas mãos, porque está guardado pelo Senhor. Os problemas podem fazer você achar que tudo está acabado, mas Deus está dizendo que eu e você somos vencedores, não vencedor no sentido de ser próspero em todos os sentidos que as pessoas dizem, mas nós somos vencedor, porque ninguém pode tirar a nossa vitória, porque ela está guardada pelas mãos do poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Haverá um dia que receberemos da mão do nosso Senhor a coroa da vida como sinal de vitória. E nós ouviremos o Senhor: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Se a vitória que nós receberemos, nós somos vencedores. Eu ouvi uma história há um tempo atrás de um pregador, de Witz, e eu guardei essa história para mim no meu coração. Talvez essa história alguns aqui já ouviram e alguns não, e eu vou ler para vocês, que eu achei fantástico. Um casal de missionários americanos voltava para casa após 50 anos estarem servindo a Deus na África. Durante a viagem de volta no navio, eles vieram imaginando que seriam recebidos por uma multidão de pessoas, por muitas pessoas, e que seriam recebidos e que todo tipo de honra seriam apresentados para eles, receberiam de seus familiares e amigos, já que dedicaram praticamente a vida toda ao serviço do reino de Deus. Quando o navio se aproximava do porto, eles viram muitas bandeiras, bandas, fanfarra,
e uma festa preparada. Então pensaram, maravilha, eles estão prontos para nos receber de volta, que alegria. Porém, quando saíram do navio, depois de um bom tempo, já que estavam viajando na terceira classe, viram os papéis coloridos espalhados pelo chão e não havia mais banda e as pessoas. Diante daquele silêncio, comentaram, a festa deve ter sido por causa daqueles homens de terno no navio. Vamos embora. Então foram para casa, cansados e frustrados, pois não havia ninguém para esperá-los, nenhuma recompensa sequer, e o marido ficou tão revoltado que saiu batendo na porta e disse à esposa, eu vou dar uma volta, pergunta aí para o seu Deus, se isso que ele tem para nós, depois de darmos 50 anos dedicados para a vida ministerial. Aquele homem andou, e ao voltar encontrou a esposa mexendo em alguma coisa na pia da cozinha. Ele entrou e perguntou à mulher em tom de deboche. E então, falou com o seu Deus se é isso que ele tem para nos dar, depois de renunciarmos 50 anos da nossa vida e dedicarmos para o ministério. E a mulher, sem virar, simplesmente disse, falei sim. Ah, é? Então ele continuou, o que foi que ele disse? Retrucou aquele homem. Ela respondeu, Deus disse que ainda nós não chegamos em casa. Nós não chegamos em casa. O que ele estava querendo dizer? Você pensa que a nossa vida é aqui? Nossa vida gloriosa com o Senhor? A nossa vitória está garantida para chegarmos um dia lá e de ouvirmos do nosso Senhor, bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa vitória ninguém pode tirar de nós, pode tirar a nossa vida, pode tirar aquilo que nós temos, mas a nossa garantia da eternidade ninguém pode tirar, porque está guardada pelo nosso Senhor. Quantas vezes já demos o nosso melhor em algumas coisas que nós fazemos e as pessoas não falam nada, talvez elas nem parabenizam, as pessoas até mesmo vão falar alguma coisa contra, nós ficamos decepcionados com as pessoas, mas eu quero dizer para você, eu e você não ficaremos decepcionados com o nosso Senhor, pois aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele não vai voltar atrás. Ah, meu querido irmão, você que está aqui, muitas vezes passando por lutas, não desista, porque o Senhor está aguardando a sua chegada nos céus, aguardando a cada um de nós chegarmos lá para nos abraçar e dizer para nós, como diz Mateus 25, 34, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. É o que Ele tem para mim e para você. O diabo, este mundo, pode fazer qualquer coisa, mas ele não pode tirar a nossa vitória, porque ela está guardada pelo Senhor. Eu quero concluir aqui minha palavra dizendo sobre tribulação. A tribulação tem influenciado a nossa vida e muitas vezes desanimado o povo de Deus para servir ao Senhor. Por isso, não permita que a tribulação na sua vida tenha influência tão grande e danosa a ponto que você retroceda. Pelo contrário, fixe seus olhos naquele que garantiu a vitória para você e não volte atrás. Pode acontecer o que for acontecer, não desista. A tribulação sempre vai acontecer. Se você não está passando hoje, talvez vai passar amanhã, talvez você passou ontem, mas ela vem constantemente sobre mim e sobre você e vai continuar vindo, porque isso é normal para a nossa vida. Mas não desista, tome a decisão de relembrar sempre, todos os dias, que Deus está agindo na tua vida. Ele não deixou de agir porque as lutas vieram. Não esqueça que Deus o ama incondicionalmente. O amor dele não desviou por causa das tribulações. E não esqueça que apesar das lutas, você já é vitorioso em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça. Vamos orar aqui. Opa, desculpa. Vamos orar juntos aqui. Eu queria orar por você que está aqui hoje à noite, talvez passando por uma luta muito grande e que eu desconheço. Mas eu quero dizer para você que Deus conhece a tua vida, Ele conhece o que você está passando, Ele não fechou os olhos, Ele não virou o rosto, pelo contrário, Ele está pronto para atender a tua vida e socorrer você, porque Ele quer que você experimente o amor dEle, Ele quer que você experimente a graça dEle, Ele quer que você experimente o que Ele quer fazer na tua vida diante da tribulação. Não retroceda, não volte atrás, não importa o que aconteça, continue experimentando o agir de Deus. Lembra
que nada pode separar você do amor de Deus, pelo contrário, esse amor continua sempre, mesmo que as tribulações estejam acontecendo na sua vida. Deixa eu orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Pai Santo, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor tem dado para nós. Deus, eu quero dizer para o Senhor sabe das lutas que nós passamos, das tribulações, das dificuldades, que muitas vezes quer trazer um desânimo no nosso coração, ó Pai, para não adorá-lo, para não servi-lo, para não amá-lo, ó Deus, e o diabo tem aproveitado as situações da vida para nos desviar do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa ajudar cada um de nós aqui a lembrarmos dessas verdades, que o Senhor continua agindo por nós e a favor de nós. Ó Deus, nos ajuda a lembrar que o Teu amor nunca falha, que o Senhor está nos amando a todo tempo, a todo instante. Nos ajuda a lembrar, Deus, que apesar das tribulações, das lutas, nós já somos mais do que vitoriosos, porque a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus, guardada pelo poder do nosso Senhor. Ó Deus, nos ajude a lembrar sempre sobre isso. É a oração que fazemos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Adora o Senhor com esse canto maravilhoso. O amor dele não desiste de nós. Oh, aleluia. Diga isso para ele. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, e mesmo sem merecer, Deus me ama. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho a morrer em meu lugar. E o seu amor é tão grande e incondicional. E esse assim de braços abertos. Quero fazer uma última oração aqui antes de encerrar. Vamos cantar essa música de novo. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, mas eu quero dizer para você que está aqui hoje, se você tem tentado viver a vida encontrando alguém que o ama, eu quero dizer para você, Deus ama você. Ele ama tanto você que Ele deu o seu filho para morrer no seu lugar. Ele pagou o preço do seu pecado na cruz do Calvário. Portanto, entregue a sua vida para Ele, porque esse é o amor verdadeiro, é o amor de Deus. Você que está aqui hoje e talvez já serviu a Deus, já foi fervoroso, já teve aqueles momentos de auge servindo a Deus, mas as lutas têm apagado essa chama, esse ardor para as coisas de Deus. Eu quero dizer para você, volte a olhar para Deus, volte a olhar para quem Ele te ama. Ele quer ver você de novo perto dele. Não permita que as tribulações influenciem a tua vida, pelo contrário. Diga para Deus, Senhor, muito obrigado pelo teu amor, porque o Senhor me ama e eu quero servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero dedicar minha vida. Deus, em nome de Jesus, se tiver pessoas aqui nessa noite, ó Deus, que estão precisando experimentar do teu amor, que possam abrir o coração, entregar a vida para o Senhor Jesus, experimentar o teu amor, ó Pai, aquele amor que perdoa, aquele amor, ó Deus, que livra o homem do inferno, aquele amor, ó Deus, que salva a pessoa, aquele amor que liberta a pessoa, ó Pai, e aquele irmão que está aqui hoje, ó Deus, que já foi a pessoa que serviu a Deus com todo amor, com todo ardor, hoje está frio espiritualmente. Ó Senhor, em nome de Jesus, que cada um desses irmãos possa, ó Deus, olhar para Ti
e dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ama e eu quero servi-lo, porque o Senhor nunca me abandona. Eu oro assim, ó Deus, por cada um de nós aqui, em nome de Jesus.